Olá pessoal, tudo bem com os irmãos? A graça e a paz, que o Senhor Jesus nos visite uma vez mais nessa manhã. Eu, com alegria e gratidão em meu coração, estou aqui nessa manhã para conversar mais uma vez com os irmãos e dar seguimento ao nosso seminário sobre como ler o Apocalipse. Antes da gente começar, eu quero mencionar alguns nomes aqui por quem a gente tem orado. E hoje é o 12º dia do nosso tempo de jejum e oração diante do Senhor. Nós temos orado pela Lene, que tem demonstrado uma progressão muito considerável, na sua saúde. Louvado seja o nome do Senhor. Também a Viviane do Handre, a Elisângela, a Cláudia Maria, o Mateus e o papai do Mateus, o Cláudio, a irmã Márcia, o Anésio, a Oscar e sua esposa, Alexandre, Daniel, Pedro Henrique, Ailton, Brian, Ana Clara, Analice, Enzo, Lívia, Rafaela, Diogo, Etelvina, a mamãe da Carmelise. Beijão, Etelvina, lindona. O Senhor te abençoe com alegria. A Ana Carolina, a Jéssica, que voltou para Portugal, a filha da Roseli, o Francivon, o Iago, Ivanete, a dona Margarida, o Alain, a Rose e a turminha toda lá, que estão lá no estado do Rio. Bênçãos demais. Um abraço para vocês, estamos em oração por vocês. A mãe e filha da dona Laci, a Edna, Marta, Helena e Cidinha, e também o Ricardo Maurício. Todas essas pessoas estão na nossa agenda de oração. Eu quero convidar você a fazermos uma oração nesse momento. Se você puder, onde você estiver aí, feche os seus olhos, curva a sua cabeça em sinal de reverência ao Senhor e vamos orar. Amado Deus, nós te louvamos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus, pelo privilégio de termos livre acesso ao Senhor, por esse tempo que temos, ó Deus, de quebrantamento, um tempo em que tua igreja, Senhor, está se dobrando diante do Senhor em oração, em clamor, ó Deus, em lágrimas, em rogos, em jejum, segundo a orientação do teu Espírito. Nós, ó Deus, clamamos por tua intervenção no nosso país, no nosso mundo, na vida, Senhor, da nossa cidade, do nosso estado, ó Deus, e na vida da nossa comunidade, a nossa igreja, sobretudo os nossos amados irmãos, os nomes que aqui foram mencionados, cada um deles apresentados diante do Senhor. Nós confiamos na tua misericórdia. Nós queremos, ó Deus, nessa hora, colocar o nosso coração, uma vez mais, ó Deus querido, à disposição do teu Espírito para sermos ministrados pelo Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, ampara-nos, dá-nos, ó Deus, nessa tarefa que temos diante de nós, ó Deus, a graça de recebermos a palavra do Senhor, de modo que o nosso coração seja edificado pelo Senhor, nossa esperança e fé sejam renovadas pelo Senhor. Em nome de Jesus oramos com gratidão em nosso coração. Amém. Queridos irmãos, nós temos uma tarefa um pouco mais apertada hoje. Eu quero ver se a gente dá conta de vencer a aula 3, nós estamos no primeiro módulo ainda, a aula 3 e a aula 4. Então a gente não pode, assim, agarrar muito não. Peço sua paciência e sua compreensão e sua atenção. Então nós estamos aí no módulo 1 ainda, aula 3, e nós, a partir de hoje, começamos a apresentação das 7 sessões. Você se lembra que o texto do Apocalipse ele é dividido em 7 sessões paralelas, onde nós temos a mesma verdade central sendo apresentada, ou seja, a segunda vinda de Jesus. E para isso nós utilizamos a lente amilenista. Nós temos, se você se lembra, temos 4 posições: a pós-milenista, a pré-milenista histórica, a pré-milenista dispensacionalista e a que nós cremos, e subscrevemos e acreditamos que é a amilenista, ou o milênio realizado, ou a escatologia realizada. Bom, como disse na aula passada, a gente respeita as demais confissões e as demais crenças, mas nós subscrevemos a milenista. Se você puder, tiver como, se não tiver, me manda uma mensagem, eu envio para você no particular. A nossa pastoral, a 12ª pastoral,
de hoje de manhã, postada no Integração, no grupo de colaboradores, no grupo de homens e no Facebook, meu pessoal e da igreja, está lá um resumo, né, daquilo que nós cremos como amilenistas. E eu quero, nessa manhã também, dar crédito ao reverendo Hernandes Dias Lopes, né, de quem nós temos feito o curso desse seminário, né. Eu estou ipsiliteris, né, passando o seminário que eu aprendi com o reverendo Hernandes para os irmãos. É claro que não com a mesma habilidade, mas tenho tentado, na medida do possível, expor da maneira que ele expõe, com a clareza que ele expõe e com as pausas, né, que ele colocou, de maneira que fique um pouco mais compreensível. Sou grato a Deus pela vida do reverendo Hernandes, que em suas vindas a Belo Horizonte, à 8ª Igreja sobretudo, ele se hospedava na casa do meu pai, o evangelista Lázaro, né? E ele dizia que gostava de hospedar lá porque ele gostava do café da manhã, a broa de fubá da saudosa Maria Celeste, né? Então, eu louvo a Deus pela vida do reverendo Hernandes, que tem contribuído muito com a nossa comunidade, com a nossa igreja e com a teologia dos nossos dias, com a sua clareza e compreensão das Escrituras, sobretudo de um livro tão complexo, cheio de símbolos quanto o Apocalipse, né? Bom, então vamos para a primeira sessão. A primeira sessão que vai dos capítulos 1 ao capítulo 3, que trata dos 7 candeeiros. Você sabe o que é candeeiro? É uma espécie de lamparina, aquilo que, né, é o portador de luz. Assim são as igrejas no mundo. A igreja, ela deve ser luz para o mundo, né? E 7 igrejas nós já vimos também, só para te lembrar, que não são exatamente, não é literal o número 7, mas o número 7 de igrejas aqui no Apocalipse representa a totalidade de todas as igrejas na história, a representatividade de todas as igrejas na história. E agora, coincidindo com o nosso seminário, nós estamos fazendo as expositivas nos cultos das cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Quinta-feira próxima passada, o Rodrigo expôs a carta de Éfeso, né? Então, nós precisamos fazer uma pergunta. A pergunta é: a segunda vinda de Cristo é apresentada nesta sessão? A resposta é sim. Abra comigo aí, se você está com a sua Bíblia perto, Apocalipse capítulo 1, versículo 7. O texto diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Meus irmãos, como nota, eu quero primeiramente dizer que nessa primeira sessão, a verdade da segunda vinda de Cristo nos é apresentada não como um arrebatamento secreto, pois nós não cremos no arrebatamento secreto, nem em duas etapas de arrebatamento. Então, nessa primeira sessão, a segunda vinda nos é apresentado de forma visível. Todo olho o verá. A segunda vinda de Jesus, apresentada aqui nessa primeira sessão, ela tem algumas características. Em primeiro lugar, ela será pessoal, ou seja, é o próprio Jesus quem voltará. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, dos versos 9 a 11, o texto encerra-se dizendo: e esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Ou seja, Jesus não vai mandar um procurador, não é um anjo, não é um arcanjo, ele mesmo retornará. Sua vinda é pessoal, ele mesmo retornará. Essa vinda, ela será pessoal, mas também será visível, como o texto que lemos disse. Todo olho o verá. Ou seja, será um fato público, notório, inegável. Todo olho verá a volta do Senhor Jesus. Em terceiro lugar, ela será audível. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 4, versículos 16 a 18, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Meus irmãos, a vinda do Senhor será audível. Sons, clangor de trombeta, trovões ruidosamente bradando no céu. Um ato nítido, sensível, perceptível, cristalino da volta do Senhor. De modo que até os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos. Em quarto lugar, a vinda do Senhor será repentina, num momento. Paulo escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. E você já viu que a palavra dormir, o que significa a palavra dormir com Cristo. Mas todos seremos transformados. Num momento, e a palavra momento aqui é átomo. Num momento, num átomo, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Agora entenda, será repentina. Nós que estamos acostumados com filas, com espera, a própria Bíblia nos diz que há tempo para tudo e nos conformamos com os tempos. Não é? Hoje vivemos um tempo difícil porque tudo tem fila de espera. Tudo, os departamentos públicos estão fechados e você precisa esperar, né? O cartório você precisa esperar, o banco você precisa esperar dobrado, né? Mas a vinda do Senhor será repentina, num átomo, não é? Num momento muito rápido. Não haverá um processo extenso e demorado. A palavra é como um abrir e fechar de olhos, como um piscar de olhos, como o bater de asas de um colibri, como um piscar de uma estrela. Será assim a vinda do Senhor. Em quinto lugar, ela será inesperada, como um ladrão de noite. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5, primeira carta, 5:2, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Jesus também disse assim, no seu sermão profético, no capítulo 24 de Mateus, o versículo 43. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. A vinda do Senhor será assim, como ladrão de noite. Você não espera o ladrão. Você pode até se programar, colocar proteção na sua casa, colocar câmeras na sua casa, mas você dorme tranquilo e você não espera que aquela noite você seria visitado por um ladrão. Isso diz para nós que a vinda do Senhor será quando as pessoas não perceberem, quando as pessoas não estiverem atentas, ele voltará. Não será um dia tão óbvio, não será um dia tão claro, mostrando sinais tão claros, mas ele virá inesperadamente. Em sexto lugar, a sua vinda será inescapável, como uma grávida que está para dar à luz. 1 Tessalonicenses 5:3. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. A vinda do Senhor será inescapável, inadiável, inflexível e implacável, como as dores de parto àquela que está para dar à luz. Não é possível reter o bebê dentro do ventre da sua mãe, assim também não será possível reter a volta do Senhor. E finalmente, em sétimo lugar, Jesus voltará gloriosamente, poderosamente e vitoriosamente. Em primeiro lugar, ele virá para colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. 1 Coríntios 15:25. Porque convém que ele reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Em segundo lugar, ele voltará e eliminará o anticristo com o sopro da sua boca. Interessante, irmãos, que nós temos no mundo exércitos, grandes exércitos, países com frotas navais, com tanques de guerra, com mísseis nucleares, com toda sorte de armamentos, alguns dos quais a gente nem tem acesso porque estão nos segredos
dos militares. Mas interessante que enquanto o anticristo pode se armar, enquanto o sistema pode se armar contra o Cristo que virá, a única arma que Jesus Cristo vai utilizar é o sopro da sua boca, a sua palavra. E ele eliminará o anticristo com o sopro da sua boca. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Irmãos, toda influência, toda riqueza e toda usurpação que o anticristo tomar para si, toda influência que ele exercer nas nações, que ele tem exercido e irá exercer nas nações, será aniquilada pelo sopro da boca do Senhor e pelo resplendor da sua presença, da sua glória, da sua vida. Em terceiro lugar, Jesus não virá mais humildemente montado em um jumentinho, mas agora montado em um cavalo branco. Se não me falha a memória, hoje é domingo, segundo a tradição cristã, o domingo de Ramos, o domingo que antecede a ressurreição, se não me falha a memória. E hoje, num dia como hoje, Jesus se achega a Jerusalém montado em um jumentinho, humilde, manso, chorando por Jerusalém. Mas na sua segunda vinda, ele virá glorioso, montado em um cavalo branco. Essa expressão simboliza não mais uma vinda para a redenção, mas agora para estabelecer o seu juízo e a sua vitória final. Onde aqueles que têm o nome escrito no livro da vida entrarão para a glória, para reinar por Cristo eternamente. Para as bodas do Cordeiro, para a felicidade eterna, para as bem-aventuranças eternas. E um tempo onde aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida irão para o lago de fogo, para a segunda morte, para serem atormentados para sempre. Bom, agora vamos entrar na segunda sessão paralela, que vai dos capítulos 4 ao capítulo 7, que trata dos 7 selos. Os 7 selos, irmãos, tratam da perseguição do mundo à igreja. Não se engane. Irmãos, eu tenho em mãos aqui um clássico da literatura cristã de John Foxe, o livro dos Mártires. Se você tiver a oportunidade, leia esse livro. É um livro bastante denso, histórico, real, dos mártires da igreja, desde dos tempos da igreja nascente, da primeira igreja, da igreja de Jerusalém, até o século XIX na Inglaterra. Então, é um livro muito denso e tem toda uma matéria com riquíssimos detalhes, e você vai identificando, inclusive, vários filmes que você assiste, você vai identificando, né, a razão real por trás dos eventos que acontecem, que é a perseguição à igreja do Senhor. Agora, não se engane, já temos estatísticas que nos contam que o século XX foi o século em que morreram mais cristãos na face da terra. Homens e mulheres, crianças, velhos, sofreram por amor a Cristo, pela causa de Cristo, por testemunharem o nome de Cristo. Os 7 selos, então, tratam da perseguição do mundo à igreja. E fazemos uma pergunta. A segunda vinda de Cristo é retratada nessa sessão? A resposta é sim. Apocalipse 6, de 12 a 17. Essa é uma cena gráfica, dramática e clara da volta de Jesus. Vi quando o Cordeiro abriu os 7 selos e sobreveio o 7º selo. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando, abalada por forte vento, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola.
Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Meus irmãos, interessante que há uma mudança na ótica. Agora nós estamos olhando a cena do ponto de vista dos ímpios. Será um dia de trevas e não de luz, porque a ótica agora, a câmera agora mudou. O foco agora está a partir daqueles que estão sofrendo as sanções e as penalidades da ira do Cordeiro. Então, olhando com essa ótica, será um dia de trevas e não de luz. Amós, no capítulo 5, versículo 20, não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, e escuridão, sem que haja resplendor? Trevas para os ímpios, luz para os justos. Jesus, em Mateus, no capítulo 24, versículo 29, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Em segundo lugar, será um dia de calamidade e catástrofe. Pedro descreve, talvez de maneira mais intensa, mais dramática, em sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 10, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Pedro relata ou retrata uma espécie de incêndio cósmico, as colunas do universo sendo abaladas, o céu se enrolando e desabando, a terra pegando fogo, tudo que é construído sobre a terra, inclusive as obras sendo incendiadas. Essa é a cena dramática vivida do ponto de vista do ímpio. Porém, para os salvos será o dia mais glorioso, o dia mais feliz. O dia em que haverá novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Quando o Senhor voltar em glória e majestade. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados para encontrar com Jesus nos ares. E então estaremos com Ele para sempre na glória. E então nós ouviremos dele: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Meus irmãos, nós caminhando aqui para a nossa quarta aula, eu espero que a gente dê conta de esgotá-la também hoje. Para isso eu continuo pedindo a sua atenção. E não se preocupe muito com detalhes. Em primeiro lugar, porque você pode recorrer a esses vídeos no momento posterior, porque vão ficar gravados no Facebook da igreja. Mas também não é importante que você se prenda tanto a detalhes, mas os fundamentos que vão sendo ensinados, que você vai aprendendo, que vão sendo fixados ao longo do tempo. Esse arcabouço de conhecimento é precioso para nós, porque vai nos dando um parâmetro para lermos o Apocalipse. E essa é a nossa intenção. Se você tem alguma dúvida, você pode escrever e me mandar, ou no meu WhatsApp pessoal, ou no Integração da Igreja, ou até mesmo pelo próprio Facebook, e na medida do possível, vamos respondendo. A nossa quarta aula, então, continuando a apresentação das 7 sessões, nós temos então a terceira sessão, que vai dos capítulos 8 ao capítulo 11, que trata das 7 trombetas. Entenda, se os 7 selos tratam da perseguição do mundo à igreja, as 7 trombetas falam do juízo, entenda, um juízo parcial de Deus
ao mundo que persegue a igreja. Meus irmãos, isso é extremamente consolador para nós. Porque o sangue dos mártires, ele é vingado pelo Senhor. Nenhuma gota de sangue de um cristão derramado por amor a Cristo ficará fora da conta. O Senhor visita a iniquidade do iníquo. O Senhor visita a perversidade do perverso. O Senhor visita a maldade do ímpio. E se nesses breves anos que passamos na terra não contemplamos o juízo sobre o ímpio, nós contemplaremos no dia de Cristo, na volta de Cristo, todo joelho se dobrar e toda língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Aqueles salvos entrarão para o gozo do seu Senhor e os perdidos sofrerão a ira do Cordeiro, em justa medida. Então, as 7 trombetas falam de um juízo parcial de Deus ao mundo que persegue a igreja. Por que parcial? Porque ainda há juízo misturado com misericórdia. Não é a mão pesando de Deus de forma intensa, mas Deus retém a sua mão como que para dar apenas um sinal para o mundo: convertei-vos, arrependei-vos. Por isso, as trombetas falam de um juízo parcial. Ao observar os 7 selos, na sessão anterior, nós vemos o cavalo branco, que alguns vão dizer que é montado pelo anticristo. Nós, porém, subscrevemos a ideia de que ali se trata da figura de Cristo, glorioso e vencedor. Mas temos também a figura do cavalo vermelho, que descreve a guerra, do cavalo preto, que descreve a fome, do cavalo amarelo, que descreve a morte. Então nós temos também juízos parciais por meio da guerra, da fome e da morte. Na medida em que os selos vão sendo abertos, o mundo perseguindo a igreja, o mundo atacando a igreja. E agora nós temos as 7 trombetas, dos capítulos 8 a 11, que são os juízos parciais de Deus a este mundo. As trombetas são como lembranças, como avisos, como sinais, como anúncios, como advertências de que Deus visitará o mundo com um juízo sem misericórdia. Mas ainda nas trombetas nós temos juízo com misericórdia. Onde as trombetas caem? Onde elas atuam? Na terra, nos mares, nos rios, nos astros e sobre os homens. Percebam, meus irmãos, muito daquilo que nós atribuímos a eventos naturais e fortuitos são, na realidade, trombetas de Deus chamando os homens ao arrependimento. O homem natural, o ateu, ele olha para os terremotos, para os maremotos, para os tsunamis, para esses grandes eventos na Terra, eventos geológicos, para eventos celestiais. Eles tratam tudo isso com muita naturalidade. Mas nós sabemos, nós que conhecemos ao Senhor, sabemos que esses eventos, por si, são trombetas de Deus, anunciando aos homens que se arrependam. Temos vivenciado um dia de trombeta tocando, a pandemia. Tenho convicção, uma convicção pessoal, de que a pandemia é uma trombeta de Deus, dizendo aos homens: arrependam-se, arrependam-se dos seus pecados, confessem os seus pecados, entreguem-se a Cristo, recebam o perdão de Cristo. São como lembranças, trombetas são como lembranças, como advertências, anunciando aos homens que se arrependam. Pergunta: há nessa sessão alguma evidência da verdade central do livro, que é a segunda vinda de Cristo? Essa verdade é descrita de novo? E a resposta é sim. Apocalipse, capítulo 11, versículos 15 a 18. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras,
porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Pergunta: quando se dará esse fato? Onde o reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo? Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 23 e 25. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. A pergunta é: quando o reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo? Quando os mortos serão julgados? A resposta: exatamente e imediatamente após a segunda vinda do Senhor Jesus, quando Cristo colocar a todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Recapitulando, na primeira sessão, capítulos 1 a 3, nós temos a segunda vinda de Cristo descrita. Na segunda sessão, capítulos de 4 a 7, também temos a segunda vinda de Cristo descrita. Na terceira sessão, de 8 a 11, a segunda vinda de Cristo também está descrita. Agora entenda, não de forma cronológica, um evento após o outro, cronologicamente falando. Não é uma sequência. São sessões paralelas que descrevem sob óticas diferentes o mesmo fato. São ângulos diferentes, roupagens distintas, mas com uma mesma mensagem central: a segunda vinda de Cristo. Deixa eu dar aqui um exemplo, pobre na verdade, mas para ficar um pouco mais claro. Todos nós, quando assistimos um bom filme, não temos, daí a algum tempo, não temos restrição alguma em assistir de novo. Por quê? Porque o roteiro é bom, porque a história é boa, porque a imagem é boa, e porque os personagens são bons, e porque sabemos o final da história, e nem por isso deixamos de assistir novamente um bom filme. Quero dar esse exemplo porque em filmes também há releituras, né, de filmes, né? Sai uma versão, depois sai outra, com o mesmo tema, com a mesma história, com detalhes mais aprofundados, né? Então, se nós temos essa experiência aqui física, né, de assistir bons filmes e repetir e assistir de novo e novamente lá em casa, aqui em casa, nós de vez em quando fazemos sessões do Senhor dos Anéis, porque gostamos muito, né, da história, dos personagens, do enredo, né, sobretudo das músicas, né, das imagens, enfim, e a gente não tem esse problema de assistir 1, 2, 3, 10, 20 vezes, não temos esse problema, desde que haja tempo para isso, né? É uma espécie até de catarse, de descanso para a mente quando fazemos assim. Apocalipse, ele retrata uma mesma história, com os mesmos personagens, com o mesmo enredo, com as mesmas cenas e com o mesmo final, 7 vezes diferentes. E nós olhamos para o texto e lemos de novo, até que essa verdade se fundamente em nosso coração e tenhamos a clareza, a esperança necessária para olhar para essa tragédia da ira de Deus que aguarda um mundo perdido, mas para olharmos também com esperança para esse glorioso encontro da igreja com Jesus nos ares. Na quarta sessão, que vai dos capítulos 12 ao capítulo 14, nós temos o levantamento do quarteto do mal. No capítulo 12, o dragão, que é o diabo. E ele tenta destruir o Messias, e não podendo tocar no Messias, destruir o Messias, ele então persegue a igreja. E o dragão, ele não está sozinho, ele tem os seus aliados, o anticristo e o falso profeta.
No capítulo 13, a besta que surge do mar, o anticristo. Também no capítulo 13, a besta que surge da terra, o falso profeta. Uma nota aqui, irmãos. O dragão, o diabo, sempre quis imitar a Cristo. Se não, vejamos. Porque Cristo se encarnou, ele pretende se encarnar no anticristo. Tem um grupo de judeus ortodoxos, e esse grupo às vezes provoca, né, algumas discussões, e recentemente foi colocado um vídeo em que eles acreditam que recentemente houve uma descoberta ou a exposição dos ossos de Davi. E um grupo de cientistas colheram o DNA daqueles ossos. Você sabe, viajando um pouco aí, você sabe que é possível hoje, através do DNA, clonar células da pessoa morta ou de animais mortos há milhares de anos. Você sabe que isso hoje, pela ciência, é possível. Então esse grupo de judeus ortodoxos teme que esse DNA recolhido dos ossos de Davi sejam utilizados para se promover a encarnação do anti-Messias, do anticristo. Ou do Messias, no caso deles, né? Eles aguardam a vinda do Messias. Porque Deus é uma trindade, e o diabo sempre quis imitar a Cristo, porque Deus se revela como uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele também imita a trindade, o dragão, o anticristo e o falso profeta. Porque Cristo morreu e ressuscitou, ele também fará uma simulação de morte e ressurreição, porque sofrerá uma ferida mortal e reviverá. Ele vem imitando a Cristo e perseguindo a igreja, juntamente com os seus agentes, o anticristo e o falso profeta. No capítulo 14, nós temos então o levantamento da grande meretriz. A grande meretriz, ou a grande Babilônia, como vai ser interpretado nos capítulos 17 e 18, é a representação de toda essa estrutura econômica, política, religiosa, filosófica e ideológica. A grande Babilônia, ou a grande meretriz, é todo esse sistema que se opõe a Deus, que persegue e massacra a igreja. E finalmente se embebeda com o sangue dos santos. O quarteto do mal vai perseguir frontalmente a igreja. Irmãos, devemos estar preparados. Se somos a geração anterior, imediatamente anterior à volta, à segunda volta de Cristo, segunda vinda de Cristo, precisamos estar preparados para esse nível de perseguição econômica, política, religiosa, filosófica, ideológica, que a igreja vai sofrer, e sofrer de verdade. A pergunta para nós nós temos a descrição da segunda vinda de Cristo na quarta sessão paralela? A resposta é sim. Apocalipse 14, de 14 a 20. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho de Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu, e aquele que está sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus,
e o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios do cavalo, numa extensão de 1.600 estádios. Que cena, meus irmãos! Uma cena de uma colheita, de uma ceifa, de uma vindima, tanto dos salvos que serão apresentados ao Senhor, quanto dos ímpios que sofrerão as penalidades. Uma descrição de uma carnificina, um rio de sangue, com 296 quilômetros de extensão e 1,5 metro de altura. Isso é possivelmente simbólico, mas para dar a dimensão dessa colheita, não é, realizada pelos anjos sob a autoridade do Senhor. A pergunta: quando vai acontecer essa grande ceifa? Mateus no capítulo 13, no versículo 39, numa das parábolas, o inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Jesus disse que os seus anjos são ceifeiros, e eles sairão a recolher os salvos e a punir os ímpios. Mateus, no sermão profético, capítulo 24, versículo 31, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Essa descrição é exatamente a descrição da segunda vinda de Cristo e dos seus efeitos. Nota, o livro de Apocalipse não está, meus irmãos, em uma linha sequenciada, cronológica, avançando do ponto 0 ao ponto 10. O livro traz seções paralelas e em cada seção paralela a mesma verdade central, que é a vinda de Cristo e o juízo, estão sendo apresentados. Quinta seção, dos capítulos 15 e 16. Os 7 flagelos, ou as 7 taças da ira de Deus. Você deve notar que há uma semelhança entre as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. Porque os 7 flagelos, ou as 7 taças, vão cair ou vão atuar exatamente onde caem as 7 trombetas. Na terra, nos mares, nos rios, nos astros e sobre os homens. A grande diferença é que nos capítulos 15 e 16 já não se trata mais de juízo parcial. Você se lembra? Trombeta, juízo parcial. As taças agora tratam do juízo na sua plenitude. Já não há mais juízo misturado com misericórdia. Agora no capítulo 15, versículo 1, vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a ira de Deus. Agora não tem mais espaço para arrependimento, porque chegou o grande dia do juízo. Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, nós temos uma advertência. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Logo, não há esperança de salvação depois da morte. Não há purgatório. Não há intercessão pelos mortos. Não podemos ajudar a ninguém que morreu sem ser salvo. A salvação é intransferível e individual. O tempo que temos para nos arrepender é hoje, porque o amanhã não nos pertence. Com o derramamento das taças, a cólera de Deus é consumada. Não há mais misericórdia. Não é mais 1/3 da terra, dos mares, dos rios, dos astros, dos homens que são atingidos, mas agora toda a criação é atingida com a cólera divina. Agora é a consumação da cólera de Deus, da ira de Deus. Chegou o dia do juízo. Não há mais chance para arrependimento, não há sequer mais oportunidade ou possibilidade de arrependimento. A pergunta: há nessa sessão a descrição da segunda vinda de Cristo e do juízo? A resposta óbvia é sim. Apocalipse 16, 20. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. A pergunta:
Quando se dará essa cena? E nós temos aqui, meus irmãos, que aplicar uma regra hermenêutica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Você vai em Apocalipse 20, nos versículos 11, e você vai ver essa expressão de montes, ilhas fugindo e montes não foram achados. Essa é uma cena do juízo final e do trono branco, aqui em Apocalipse 20, versículo 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. Essa cena é descrita, portanto, como o cenário da segunda vinda de Cristo. Encerrando nossas aulas de hoje, né? Sei que o material está um pouco denso, mas com paciência nós vamos, né? Apreendendo os princípios necessários para compor a nossa leitura do livro de Apocalipse. Cada sessão paralela, como já foi dito, tem o propósito de apontar a verdade central deste livro, que é a segunda vinda de Cristo. Um dia de grande alegria para os salvos, mas um dia de trevas, de dor, de angústia, de perplexidade para os inimigos de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor promova a esperança no seu coração. Meus irmãos, nós aguardamos Cristo. E nós o aguardamos com alegria, porque temos certeza da nossa salvação. Não por nós mesmos, porque se dependesse de nós, se dependesse do tamanho da nossa fé, se dependesse da expressão da nossa espiritualidade, se dependesse do nosso amor e cuidado pelas coisas de Cristo, nós estaríamos perdidos. Mas nós dependemos exclusivamente da graça do Senhor Jesus Cristo, que em seu sacrifício total, perfeito e eficaz, definitivo e único, nos salvou totalmente, nos redimiu plenamente e é capaz de nos preservar até o dia de Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Amado Deus, minha gratidão nessa manhã, uma vez mais, por termos o privilégio de estarmos tendo, ó Deus, acesso a esse material tão gostoso, tão rico, tão vasto, ó Deus, tão específico sobre como ler o Apocalipse. Que Teu Espírito nos ajude, que Teu Espírito nos conduza nesse tempo. Ajuda-nos, preserva-nos, protege-nos e alcança, Deus, aqueles que foram mencionados na oração aqui no início. Nós assim clamamos ao Senhor, suplicando que o Senhor nos guarde em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Agora, queridos, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre sua vida e família, sobre toda a congregação do Senhor. Amém? O Senhor te abençoe. Até logo mais à noite.